Bom dia, meu nome é Fábio, professor de História. Hoje a aula está direcionada ao 7º ano, que é o capítulo 3, com o tema As Monarquias Nacionais. Eu coloquei aqui no primeiro tópico uma Europa fragmentada e no subtópico eu coloquei o contexto histórico, o poder político no período medieval. Então, como era o poder político no período medieval? Era um poder descentralizado. Então, existiam vários feudos, cada feudo existia um senhor feudal que determinava suas leis e regras. Certo? Ou seja, essas leis e regras só valiam para dentro do feudo. Por isso que era chamado de poder político fragmentado. Além disso, estradas e pontes que passavam por um desses feudos eram cobrados impostos por esse senhor feudal. O poder dos reis nesse período era bastante reduzido. A Igreja Católica tinha mais poder que os reis nesse período. Porque a Igreja Católica, de certa forma, ela influenciava toda a sociedade medieval, né? Influenciando mais até do que o senhor feudal. Por isso que ela tinha grande poder econômico, ou seja, 1/3 das terras da Europa pertencia à Igreja Católica, certo? Além disso, ela recebia doações e dízimo dos seus fiéis. Mas essa situação, de certa forma, vai ter uma transformação a partir do século XI. Porque a partir do século XI vai diminuir as invasões bárbaras, ou seja, vai ter uma tranquilidade maior do povo, né, europeu, e as chamadas cruzadas. Então, as cruzadas vai favorecer para o reaquecimento da economia. Então, o que foram as cruzadas? Foram aquelas expedições militares religiosas da Igreja Católica para tomar Jerusalém dos povos muçulmanos. Essa saída do Ocidente para o Oriente promoveu o reaquecimento da economia. Esse reaquecimento da economia vai beneficiar uma classe, a chamada classe burguesa, que surge a partir do século XI. Então, a partir do século XI, o povo medieval ele vai começar a viver mais nas cidades, porque vão surgir os chamados burgos. Né? Burgos que vai dar origem a uma nova classe social, a classe burguesa, que era a classe comerciante. Então, o comércio vai reaquecer, né? A economia vai voltar a ser monetária, né? E isso vai fragilizar o poder do senhor feudal, certo? Aí eu coloquei aqui, a centralização do poder político. Essa centralização do poder político está relacionada à união entre o rei e a burguesia. Mas por que a burguesia vai se unir ao rei? Veja bem, a burguesia, de certa forma, contesta a questão do senhor feudal, contrapõe o senhor feudal. Por quê? Porque cada senhor feudal ele cunhava a sua própria moeda. Então, isso dificultava o comércio, né, dessa classe burguesa. Porque um burguês ia num feudo, era uma moeda, e em outro feudo era outra moeda, prejudicando, de certa forma, essa arrecadação, né, e o crescimento econômico da classe burguesa. Além disso, existiam vários assaltos nas estradas, que prejudicavam cada vez mais a classe comerciante burguesa. Isso fez com que a classe burguesa começasse a ter objetivos de unificar, né, esses territórios, ou seja, criar um governo centralizado para a criação de uma única moeda, né, e um exército para impedir esses assaltos também que existiam nas estradas, o que o senhor feudal não fazia. Então, a burguesia, para promover essas medidas, essas transformações, ela se aproxima do rei. Mas o rei, né, estava fragilizado. O rei ele precisava de dinheiro. Então, quem vai financiar, né, os reis vai ser a burguesia. Ou seja, é uma troca de favores. A burguesia financia o rei, ou seja, empresta dinheiro ao rei. O rei cria um exército. Esse exército vai proteger a classe burguesa. Ou seja, vai diminuir os assaltos, né, nas estradas. Certo? E aí vai dar origem ao surgimento das monarquias nacionais. Então, como vai surgir essas monarquias nacionais? A partir dessa classe burguesa. A partir da centralização do poder nas mãos do rei. Né? Então, a monarquia surge com o enfraquecimento do senhor feudal, que passou a doar suas terras, né, para o rei. Então, o rei vai pegar aqueles feudos que existiam e unificar. Então, existiam vários feudos, né? Então, cada feudo tinha um senhor feudal, e o rei vai unificar todos esses feudos, né, criando um governo centralizado, né, criando fronteiras, né, determinando uma única moeda, criando o seu próprio exército, criando, né, leis, né, para todo o império, né, para todo o reinado, certo?
idioma comum a todos, né? Uma única administração e uma única cobrança tributária, ou seja, uma única cobrança de impostos. Tudo isso foi feito com o governo centralizado nas mãos do rei. E aí vão surgir as chamadas leis do direito romano, ou seja, o renascimento dessas leis. Como eu disse anteriormente, cada feudo tinha suas próprias leis, ou seja, cada senhor feudal determinava suas próprias leis, né? Essas leis do direito romano é o renascimento daquelas leis que existiam no Império Romano. Então, o rei acaba com todas essas leis que existiam e cria uma única lei para toda a sociedade, né, no seu reinado. Ou seja, para toda a vida urbana, para toda a sociedade urbana, né, no seu reinado. E além de criar essas leis, né, para unificar a sociedade, né, essas leis vão estar pautadas também na questão comercial. Por quê? Porque foi a classe burguesa, que é a classe comerciante, que beneficiou o crescimento do poder real. Então, essas leis vão beneficiar basicamente a classe burguesa, ou seja, a burguesia. Certo? Depois vamos ter aqui, o surgimento das universidades, né? Uma das primeiras universidades surgiu em Bolonha, em 1088. É uma das primeiras universidades na Península Itálica. Essas universidades ensinavam o chamado de leis do direito romano, certo? Independentes da influência da Igreja Católica. Quem estudava nessas universidades era a burguesia, ou seja, os filhos dos burgueses que estudavam, né, para saber administrar a herança da família e para ter o conhecimento sobre as leis que regiam, né, os impérios, as monarquias nesse período, certo? Passando aqui para o segundo tópico, as primeiras monarquias nacionais. As primeiras monarquias nacionais que surgem na Europa, primeira foi a monarquia inglesa, no século XI, e a monarquia francesa, que vai do século X à sua formação ao século XIII, certo? E eu coloquei aqui, a monarquia inglesa, que é uma das primeiras monarquias, o seu processo de formação. O processo de formação da monarquia inglesa está relacionado à chamada Ilha Britânica, né? Essa ilha, ela foi povoada ou dominada por povos chamados de normandos. Esses povos são descendentes dos vikings, né, que viviam na região da França, no norte da França, chamada de Normandia. O duque, né, da Normandia é Guilherme, o chamado Guilherme, o Conquistador. Guilherme ele vai expulsar alguns povos que existiam nessa ilha, que eram os anglo-saxões, né, e unificar esse território, criando a monarquia inglesa. E ele passa a ser conhecido como Guilherme I, certo? Ele vai aprimorar a cobrança de tributos e determinar que os homens livres, né, tivessem que fazer o juramento de fidelidade ao rei, né? Nesse período também, no período de Guilherme, né, I, a Inglaterra era dividida em condados. Então, Guilherme I, ele nomeava gente de sua confiança, que eram chamados xerifes, para administrar esses condados, né? Então, ficavam submissos aos xerifes a burguesia, e a classe comerciante, os camponeses e os senhores feudais, certo? O fortalecimento monárquico. Henrique II. Então, é no governo de Henrique II que vai ocorrer o fortalecimento dessa monarquia, né, que eu vou continuar na segunda etapa do nosso assunto. Até a próxima.